pessoal, me chamo Sofia e juntamente com meu colega Caio, nós viemos apresentar o segundo episódio do podcast Conexão Inclusiva. O tema do nosso podcast hoje é empregabilidade para pessoas com deficiência, que é um tema assim que tem muitos desafios, mas também tem gerado iniciativas muito boas. Oi, gente, tudo bem? Para o nosso episódio de hoje, a gente trouxe uma convidada também do núcleo de inclusão, né? É a Cíntia Raquel, né? Oi, Cíntia, tudo bem? Olá, tudo bom? A Cíntia, ela é a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Dificuldade de Inclusão. E eu agora vou primeiramente te agradecer, né, por você ter topado vir aqui no nosso podcast para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Eu queria pedir para você se apresentar um pouco, falar sobre você, sobre o seu trabalho, né? Eu que agradeço o convite, né? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cíntia, eu sou coordenadora do Núcleo de Acessibilidade do Laboratório de Inclusão, que é um setor da Secretaria da Proteção Social. Coordeno o núcleo junto com outra colega também, a Luísa. A Luísa é da área da psicologia e eu sou da área do serviço social, né? Tenho formação em serviço social e em sociologia também. Primeiramente, eu queria te perguntar sobre a sua trajetória e seu papel dentro do laboratório, né? Pronto. Então, a minha trajetória no laboratório começou no meu estágio universitário, né? Eu fiz meu estágio universitário lá no Laboratório de Inclusão. E aí eu participava de um grupo, que era o grupo Aprendendo a Viver com Acessibilidade. E eu fiquei simplesmente encantada com o grupo, que é um grupo voltado para a inclusão de pessoas com deficiência cognitiva, né? Existe 2 grupos, Aprendendo a Viver com Acessibilidade, e o que eu estagiava era o que capacitava pessoas que já estavam no mercado de trabalho, né? Para que elas pudessem aumentar o tempo de inclusão, o tempo de empregabilidade. E aí eu fiquei super apaixonada, né? E decidi seguir carreira, digamos assim, nessa área, né? Da inclusão e da parte também de saúde mental. Porque nesse grupo tinham pessoas com transtorno mental, né? Com outras deficiências. E aí fiz residência em saúde mental, fui trabalhar em CAPS, fui trabalhar no Hospital de Saúde Mental e depois de um bom tempo surgiu uma oportunidade de voltar para o laboratório, né? Eu fiz uma seleção e fui contratada para trabalhar coordenando o núcleo de acessibilidade. Então, para mim, o laboratório, ele mudou a minha vida como pessoa e como profissional também, porque ele mudou essa minha trajetória. Eu tinha um pensamento e quando eu entrei lá, como estagiária, fazendo parte desse grupo, como facilitadora, eu mudei totalmente o meu planejamento profissional, digamos assim. Que bacana, Cíntia. E aí, agora eu queria te fazer uma pergunta, assim, mais internamente sobre o laboratório. Eu queria saber se vocês têm alguma parceria com instituição ou com empresa que facilite a inclusão dessas pessoas com deficiência. Como funciona a inclusão? Pronto, vou explicar um pouquinho do núcleo em si para poder te explicar essa pergunta, tá bom? Tá bem. O núcleo de acessibilidade dificultada, ele tem alguns projetos e nesses projetos a gente tem, como eu já relatei aqui, 2 oficinas, que é a oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade. Tem a oficina que acontece no período da manhã, que aí a gente capacita jovens e adultos com deficiência para essas pessoas serem incluídas no mercado de trabalho. E aí são pessoas que a gente chama de diamante bruto, né? Que tem essa vontade de trabalhar, que tem perfil de empregabilidade, mas que tem essa dificuldade de inserção, que precisa ser lapidado. E a gente capacita essas pessoas. E o grupo da tarde já é um grupo em que a gente pega essas pessoas que já estão inseridas e a gente capacita para que elas se mantenham no trabalho, se mantenham no emprego, porque não basta você incluir, né? A pessoa ela tem que se manter também. E aí é quando entra essa parceria com as empresas, porque muitas vezes, dentro da própria secretaria, a gente não tem como acolher todo mundo que está ali no grupo do AVA da manhã, por exemplo, ou então das pessoas que chegam no laboratório buscando uma oportunidade de trabalho. A gente fecha parceria com algumas empresas que a gente vê que são empresas de fato inclusivas, né, que fazem uma inclusão qualitativa, e aí a gente encaminha essas pessoas para essas empresas. Entendi. Obrigada. Bom,
eu queria também te perguntar agora sobre, na sua visão, né? O que você acha que as empresas elas ainda precisam aprender, né? Sobre a inclusão, sobre... Principalmente nessa inclusão dentro do mercado de trabalho. Pronto. Essa tua pergunta é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que, inclusive, pode gerar muito debate, porque a gente percebe que as empresas elas precisam se preparar mais para receber pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência que a gente chama de deficiência cognitiva. A gente percebe que a maioria das empresas, né, não generalizando, mas a sua maioria, elas têm essa dificuldade de receber a pessoa com deficiência cognitiva, que são pessoas... ou então com algum tipo de transtorno mental, né? Ou então pessoas com autismo, ou com... Enfim, com essas deficiências, né? Mais voltada para a área da saúde mental. E não tem esse olhar humanizado, sabe? Não tem esse trabalho. A gente percebe muito que ainda é muito voltado para aquela questão de cumprir as cotas mesmo. E aí, a gente, quando vai visitar as empresas e quando a gente busca... esse contato com essas empresas, a gente explica como é o nosso trabalho, fazer essa inclusão qualitativa. Não é só para cumprir cota, é para que aquela pessoa, ela de fato tenha um crescimento profissional dentro da empresa, que ela contribua, né? Porque ela realmente tem que ter a empregabilidade, ela tem que contribuir, ela tem que ser capacitada, mas que ela possa ter um crescimento profissional, né? Não seja uma inclusão só por cumprir cota, só mais um número, digamos assim. Entendi, que elas também tenham qualidade dentro do trabalho delas, né? Porque falta estudo, falta pesquisa por parte das empresas, falta acessibilidade, falta estrutura. Então, a gente acha que as empresas, elas realmente não estão preparadas para receber. Exatamente. Muitas entram em contato com a gente, pedem, eu estou precisando ter uma vaga X, né? E aí eu tô precisando de, sei lá, tantas pessoas para essas vagas aqui. Aí eu pergunto, certo, eu tenho tantas pessoas aqui com deficiência tal, assim, qual é o perfil da tua vaga? Se você puder me mandar, assim, com a deficiência bem mínima. E aí a gente, certo, mas cadê o olhar? Cadê a diversidade, né? A gente tenta trabalhar com todas as deficiências, né? A gente percebe que as empresas, elas não querem muito incluir um cadeirante, uma pessoa com deficiência cognitiva, uma pessoa com autismo, né? Uma pessoa surda, porque tem a dificuldade do intérprete. Então, tem essas questões. Então, que eu acredito que ainda tem que ser muito trabalhado, né? Falta o olhar humanizado também. Esse olhar humanizado e também de entender, de ver a potencialidade daquele indivíduo, até onde ele pode contribuir, o que é que ele tem de dificuldade também. E aí, no AVA da manhã, a gente trabalha muito isso, né? Dessas questões dos potenciais deles, para que eles possam se desenvolver e quando chegar na empresa, eles possam mostrar, de fato, o potencial que eles têm, né? E acabar com esse estigma, né? De que a pessoa PCD não é capaz, né? Sim. Bom, acho que por hoje é só, né? A gente já pode encerrar. Foram um debate muito, muito legal. Muito obrigado de novo, assim, por você ter vindo aqui. A gente agradece também ao laboratório por ter cedido. A gente foi lá, a gente visitou o espaço, a gente viu como é. Então, é muito interessante o trabalho que vocês fazem, é muito importante, né? E a gente queria agradecer também a todo mundo que ouviu, né? Quer falar alguma coisa, Sofia? Não, só agradecer mesmo também. Então, ótimo. A gente vai ficar por aqui hoje. E é isso, gente. Muito obrigado. Até uma próxima, talvez. Vai que, né? Obrigada pelo convite, né? E aí a gente está lá de portas abertas. Além do AVA, nós temos outros projetos também que acontecem. Tem um grupo de acessibilidade também, que a gente visita os equipamentos do Estado, vê o que é que está precisando melhorar para poder acolher a sociedade, as pessoas que vão usar aquele equipamento, né? Então, a gente tem esse grupo também. Tem outros grupos que funcionam também lá no laboratório, outros projetos. E quem quiser conhecer, né, basta nos visitar lá na SPS. Fique à vontade para conhecer o trabalho deles. Obrigada. É isso. É isso, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigada.